As sacolas drenantes são recipientes multiuso para coisas volumosas e difíceis de segurar embaixo d'água. Você as usa para tarefas como limpezas subaquáticas, atividades como os mergulhos contra detritos do Project Aware ou para transportar pequenos objetos soltos no mergulho. Também são úteis para transportar itens molhados após o mergulho, como roupas de exposição. Procure no seu Dive Center local as opções adequadas para o que você precisa. Vale ressaltar que, num mergulho, você carrega uma sacola drenante cheia na mão, para que possa soltá-la se ela se enroscar ou se o peso dela o puxar para baixo. Você usa uma prancheta ou caderno à prova d'água para se comunicar, anotar os limites planejados, escrever informações, etc. Você pode escolher pranchetas de diferentes tamanhos. Escolha uma que caiba facilmente no bolso. Cadernos à prova d'água oferecem mais espaço para escrever. A maioria é desse tamanho e, por serem flexíveis, cabem confortavelmente num bolso da coxa das roupas de exposição. Para um mergulho noturno do curso Advanced Open Water Diver, você precisará de uma lanterna, mas muitos mergulhadores as acham úteis mesmo em mergulhos diurnos. Lanternas maiores são mais potentes e as pilhas duram mais, mas a tecnologia vem oferecendo lanternas cada vez mais potentes e compactas. Peça ajuda a um profissional de mergulho para escolher dentre as opções de pilhas, potência e tamanho. Após escolher a lanterna, você precisa de um mosquetão para prendê-la ao seu CE e de uma tira de pulso para não perdê-la durante o uso. Você começará a registrar seus mergulhos como parte do treinamento. Muitos mergulhadores gostam do logbook da PADI, mas existem muitos outros de tamanhos e estilos diferentes. Há também opções de logbooks online para tablets ou computadores pessoais. Muitos computadores de mergulho se conectam a programas desse tipo, oferecendo conveniência. Seu logbook oferece um registro de experiência que você usará para sua educação continuada, para anotar informações de emergência, números de telefone e e-mail dos duplas, números de série de equipamentos, etc. Para cada mergulho, você registra a data, o local do mergulho, a profundidade e a duração, o nome do dupla e, geralmente, seu objetivo, bem como anotações ou uma descrição de qualquer coisa significativa que aconteceu. O registro também fornece uma fonte para compartilhar informações no Scuba Earth e em outros websites na internet. Os programas de planejamento de mergulho o ajudam a planejar o seu consumo de ar e a determinar os tempos permitidos de mergulho. As versões mais populares funcionam em smartphones ou tablets, mas existem versões para PCs. Alguns se comunicam com seu computador de mergulho e também trazem funções de registro eletrônico. Já que um O-ring faltando ou uma tira partida podem fazê-lo perder um mergulho, muitos mergulhadores levam dentro da bolsa de equipamento um estojo de peças sobressalentes, com ferramentas e itens substituíveis pelo próprio mergulhador. Monte seu estojo com estes itens básicos, mas escolha uma caixa resistente e um pouco maior do que você precisa. Com o tempo, você vai querer acrescentar mais coisas. Reserve algum espaço, mas não a entupa com coisas que não vá usar de verdade. Embora você mergulhe relaxado, o mergulho pode ser fisicamente exigente, tal quando você caminha equipado, nada contra uma correnteza ou reage a uma emergência. Assim, mantenha uma boa forma física com um programa de exercícios regulares aprovados pelo seu médico. Alimente-se bem, descanse adequadamente e mantenha as imunizações em dia. Também é importante passar por exames físicos regulares. Como qualquer atividade física, o mergulho exige do seu coração e sistema cardiovascular, o que pode ocorrer quando você ergue ou transporta equipamentos, pelo calor ao estar vestindo roupas de exposição sob o sol, etc. Tais fatores podem causar ataque cardíaco em pessoas predispostas e exigir atenção quanto a outras condições cardiovasculares. Caso você tenha ou possa vir a ter problemas cardiovasculares, consulte seu médico. Nunca consuma álcool ou tabaco antes de mergulhar. Se beber na noite anterior ao mergulho, faça-o com moderação. Alguns medicamentos podem causar problemas durante o mergulho,
consulte seu médico se não tiver certeza sobre algum medicamento em particular. Você precisa estar em boas condições físicas para mergulhar. Se estiver doente, cancele o mergulho. Volte a mergulhar quando se sentir bem e não tome remédios para eliminar os sintomas só para poder mergulhar. Mergulhar é para ser divertido e você aproveita bem mais quando está saudável. Para manter em dia suas habilidades e conhecimentos de mergulho, use-os e mergulhe regularmente. Se não puder ir para águas abertas, pratique numa piscina com um dupla. Permanecer atualizado inclui interagir com outros mergulhadores e com comunidades online como o Scuba Earth, porque isso o ajuda a se manter em dia com as tendências e práticas. Se ficar mais de 6 meses sem mergulhar, pergunte ao seu instrutor PADI como refrescar seus conhecimentos e habilidades no programa Scuba Review. Prosseguir com sua educação no mergulho é uma ótima maneira de usar habilidades já dominadas enquanto desenvolve novas. Você pode fazer isso no curso Advanced Open Water Diver, nos cursos de especialidade e em outros programas PADI que ampliam sua experiência e qualificações. A maioria dos mergulhos recreacionais são feitos com ar. O ar é, na verdade, uma mistura de gases. Em termos práticos, ele contém 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. Nós abordaremos 4 problemas relacionados a respirar o ar embaixo d'água: intoxicação por oxigênio, ar contaminado, doença descompressiva e narcose por gás. Nesta sessão, veremos a intoxicação por oxigênio, o ar contaminado e a doença descompressiva. Na sessão 5, abordaremos a narcose por gás. Apesar de precisarmos do oxigênio para viver, ele se torna tóxico sob pressão, bem como oferece risco de combustão relacionado ao equipamento. Contudo, se usado dentro dos limites de profundidade recreacionais, tais riscos não são significativos. Por outro lado, o ar enriquecido é ar enriquecido com oxigênio e, portanto, contém uma proporção mais baixa de nitrogênio e mais alta de oxigênio. Isso traz vantagens comparado ao uso do ar comum, mas a intoxicação por oxigênio e as preocupações relativas ao equipamento podem ser problemas com o ar enriquecido. Você aprende a lidar com estes problemas no curso PADI Enriched Air Diver, mas até ser certificado neste curso, não use um cilindro que tenha um rótulo escrito ar enriquecido. Ar contaminado é ar com impurezas, o que é muito raro no mergulho. O ar contaminado pode ter cheiro ou gosto ruins, mas não necessariamente. Os sinais e sintomas de ar contaminado incluem dor de cabeça, náusea, tontura, perda de consciência e lábios base das unhas com coloração vermelho vivo. Nunca mergulhe com ar que tenha gosto ou cheiro ruins e encerre imediatamente o mergulho se você se sentir mal. Um mergulhador que possa ter respirado ar contaminado deve respirar ar fresco e receber oxigênio se disponível. Acione o serviço médico de emergência. Você evita o ar contaminado obtendo recargas de cilindros somente em dive centers profissionais. Essas operadoras usam compressores e filtros especiais para ar respirável e realizam testes regulares de qualidade. Existem limites de tempo embaixo d'água que vão além do tempo que seu ar dura e que você consegue permanecer aquecido. Um deles relaciona-se ao nitrogênio. Durante um mergulho, o aumento da pressão faz o nitrogênio se dissolver do ar para dentro dos tecidos do seu corpo. Quanto maior a pressão, ou seja, a profundidade, e quanto mais tempo você permanece lá, mais nitrogênio se dissolve no corpo. Seu corpo não usa o nitrogênio, e quando você sobe e a pressão cai, esse nitrogênio em excesso sai de solução dos seus tecidos. Se a quantidade de nitrogênio não for excessiva, isso acontece sem causar danos. Seu computador ou as tabelas de mergulho como a RDP e a ERDP-ML o ajudam a manter o nitrogênio em excesso dentro de limites aceitáveis. Mas se houver nitrogênio dissolvido demais, quando você sobe, ele pode sair de solução mais rápido do que seu corpo consegue eliminá-lo. Bolhas podem se formar nos tecidos do corpo, causando doença descompressiva, uma condição médica grave abreviada como DD. Os sinais e sintomas incluem paralisia, estado de choque,
fraqueza e fadiga prolongadas, tontura, dormência, formigamento, dificuldade respiratória, dores nas articulações e nos membros e, em casos graves, perda de consciência e morte. Os sinais e sintomas da ADD podem ser evidentes, mas também sutis, como uma dor fraca a moderada, fraqueza ou fadiga prolongada sem um motivo aparente. Eles surgem entre 15 minutos a 12 horas após um mergulho, apesar de já terem surgido em intervalos maiores. Os sintomas podem ir e vir. Seja como for, trate como graves todos os casos de suspeita de DD. Nós veremos os primeiros socorros na seção 5. O tempo e a profundidade são quem mais influenciam como seu corpo absorve e libera o nitrogênio, mas fisiologistas acreditam que existam outros fatores de predisposição à ADD, que incluem fadiga, desidratação, atividade física intensa, frio, preparo físico ruim, doenças e lesões, consumo de álcool e idade. Na próxima subseção, você aprenderá como agir se quaisquer destes fatores se aplicam a você. Para reduzir ao máximo o risco de doença descompressiva, nós precisamos manter o excesso de nitrogênio dentro de níveis aceitáveis. Mas não há como medir o nitrogênio real dissolvido dentro do corpo. Por isso, usamos computadores e tabelas de mergulho. Os computadores e as tabelas aplicam modelos matemáticos para estimar as mudanças do nitrogênio no corpo antes, durante e depois de um mergulho. Baseados em resultados de milhares de mergulhos, os modelos descompressivos são altamente confiáveis na maior parte do tempo para a vasta maioria das pessoas, mas eles não avaliam nada que ocorre realmente dentro do corpo. Além disso, eles não sabem se algum fator de predisposição se aplica a você. Como a susceptibilidade à doença descompressiva varia de pessoa para pessoa, nenhum computador ou tabela de mergulho pode garantir que a ADD jamais ocorra, mesmo mergulhando dentro dos limites. Como mergulhador, você deve aceitar que sempre há algum risco de doença descompressiva. Para ajudar a reduzir e a controlar este risco, mergulhe sempre bem dentro dos limites dos computadores e das tabelas de mergulho. Além disso, mergulhe de modo seguro. Suba lentamente após cada mergulho a no máximo 18 metros 60 pés por minuto, ou mais lento se especificado pelo seu computador. Faça uma parada de segurança aos 5 metros 15 pés. Todas essas práticas o ajudam a se manter bem dentro do que o previsto pelos modelos descompressivos. Como mergulhador recreacional, você sempre faz mergulhos sem parada, em que você pode subir diretamente para a superfície a qualquer momento, se precisar. Para tanto, você permanece dentro dos limites sem parada do seu computador, que podem ser acessados antes do mergulho para planejá-lo. Quanto mais profundo você mergulha, mais rápido você absorve nitrogênio, e os limites sem parada ficam significativamente mais curtos. Os tempos diferem ligeiramente entre os modelos, mas estes são os típicos. Durante o mergulho, seu computador atualiza seu tempo sem parada baseado no tempo que você passa em cada profundidade. Seu tempo restante será mais curto no ponto mais profundo, mas aumenta conforme você sobe porque a absorção de nitrogênio diminui. Mergulhar para obter mais tempo ao subir para uma profundidade menor é chamado de mergulho em multinível. Esta é uma das grandes vantagens dos computadores de mergulho. As tabelas baseiam seu limite de tempo na maior profundidade, mesmo quando você não ficar lá por todo o mergulho, o que geralmente é o caso. Note que a exceção é a ERDP-ML, que permite planejar mergulhos em multinível. Vejamos como seus limites podem mudar durante um mergulho típico. Estes mergulhadores querem descer aos 18 metros, 60 pés, explorar um pouco e então emergir à superfície para se manterem bem dentro dos limites sem parada e com 50 bar, 500 psi de pressão no cilindro quando atingirem a superfície. Durante o planejamento pré-mergulho, eles consultam a lista de tempos sem parada. Seus computadores mostram 140 minutos de tempo sem parada aos 12 metros, 40 pés e 55 minutos aos 18 metros, 60 pés.
Eles decidem descer aos 18 metros, 60 pés, e então começar a subir após 30 minutos. O mergulho transcorre como o planejado. Após meia hora aos 18 metros, 60 pés, seus computadores mostram 25 minutos de tempo restante sem parada. Eles começam a subida ao longo de um recife e nivelam aos 12 metros, 40 pés. Seus computadores mostram 83 minutos de tempo sem parada. Isto é muito mais que o tempo que eles tinham aos 18 metros, 60 pés, mas seus corpos absorveram nitrogênio, então é menos do que os 140 minutos que tinham antes do mergulho. Contudo, o tempo sem parada é mais longo do que o ar irá durar, então eles encerram o mergulho com ar suficiente para subir, fazer a parada de segurança e voltar à tona com 50 bar, 500 psi de reserva. As velocidades de subida dos computadores e tabelas fazem parte dos cálculos, então obedeça a essas velocidades. As paradas de segurança não são obrigatórias dentro dos limites dos modelos, mas você as faz para se manter bem dentro dos limites. Por exemplo, numa emergência de falta de ar, você omitiria a parada. Por outro lado, se você exceder acidentalmente um limite sem parada, você deve fazer uma parada de descompressão. Neste caso, você precisa da parada para liberar o excesso de nitrogênio antes de voltar à superfície. Sem a parada, você excederia os limites do modelo e haveria um risco inaceitável de doença descompressiva. Você aprenderá mais sobre isso na seção 5. Após um mergulho, seus tempos sem parada são mais curtos do que antes do mergulho porque seu corpo ainda tem excesso de nitrogênio do mergulho anterior. Chamamos o nitrogênio de um mergulho anterior de nitrogênio residual e um mergulho feito com nitrogênio residual de mergulho repetitivo. Num mergulho repetitivo, seus limites sem parada são mais curtos porque você já tem nitrogênio no seu corpo. Seu computador precisa levar em conta este nitrogênio residual e aquele que se dissolve no seu corpo no mergulho repetitivo. É preciso esperar várias horas sem mergulhar, geralmente 12 ou mais, para os níveis de nitrogênio retornarem ao normal. Após isso, um mergulho não é considerado repetitivo. Embora você ainda tenha nitrogênio no corpo após um mergulho, durante um intervalo de superfície entre mergulhos, os níveis de nitrogênio diminuem. Por isso, quanto maior o intervalo de superfície, mais tempo sem parada você obtém num mergulho repetitivo. Seu computador calcula continuamente os níveis teóricos de nitrogênio, e por isso é importante que você use o mesmo computador em todos os mergulhos ao longo do dia. Ele memoriza o seu nitrogênio residual, então não compartilhe ou troque de computador. Além disso, não o desligue. Se você não mergulhar continuamente com o mesmo computador em todos os mergulhos, ele não pode calcular precisamente o nitrogênio teórico, aumentando enormemente seu risco de doença descompressiva. Siga todas as recomendações do fabricante relativas ao uso do computador para mergulhos repetitivos. Antes de usar seu computador de mergulho, leia completamente o manual de instruções. Os computadores variam quanto às funções e o layout, mas, no mínimo, quase todos fornecem seus limites sem parada antes de um mergulho. Embaixo d'água, você pode ler sua profundidade, tempo decorrido e seu tempo restante sem parada. Um indicador de velocidade de subida guia a sua velocidade, e surgem informações sobre descompressão de emergência se você acidentalmente exceder um limite sem parada. Entre mergulhos, você pode visualizar o tempo de intervalo de superfície e rever informações de mergulhos. Quando estiver pronto para planejar seu mergulho, você ativa seu computador pressionando um botão ou tocando contatos. Concorde com seu dupla sobre um tempo e profundidade máximos com base nos limites sem parada listados. Lembre-se de que os mergulhos repetitivos têm limites sem parada mais curtos e que mergulhos mais rasos e em multinível têm limites mais longos. Planeje seus limites máximos de tempo e de consumo do ar. Você geralmente tem bem mais tempo sem parada do que seu ar irá durar. Você inverte o mergulho com base em qualquer limite que você ou seu dupla atingir primeiro: tempo, ponto de retorno do suprimento de ar ou tempo restante sem parada. Você pode querer anotá-los numa prancheta para consultar durante o mergulho.
há 6 orientações que você deve seguir quando mergulhar com um computador. Primeiro, mergulhe conforme o planejado. Não vá mais fundo ou fique mais tempo do que o planejado só porque seu computador permite. Segundo, permaneça bem dentro dos limites do computador. Nunca deixe seu tempo restante sem parada se aproximar de zero. Terceiro, siga o computador mais conservador, o seu ou o do seu dupla. Quarto, monitore seu MS e controle seu suprimento de ar. Quinto, quando puder, comece no ponto mais profundo e progrida para o mais raso. Quando fizer mais de um mergulho, faça primeiro o mais fundo. Isso fornece um tempo sem parada maior e é considerado uma prática conservadora de mergulho. E sexto, suba lentamente dentro da velocidade de subida do seu computador e faça uma parada de segurança. Falhas em computadores de mergulho são muito raras. A maioria faz uma autochecagem e confirma a carga de bateria ao ser ativado. Se o seu computador falhar durante um mergulho, há 2 opções. A primeira é subir, fazer uma parada de segurança e encerrar o mergulho. Ao mergulhar bem dentro dos limites, você deve estar dentro dos limites aceitáveis de nitrogênio. Se você tiver 2 computadores e veio mergulhando com ambos, a segunda opção é continuar com o que está funcionando. Se seu computador falhar entre mergulhos e veio mergulhando com 2, você pode fazer outro mergulho com aquele que está funcionando. Já se você mergulhou com um único computador e ele falhou, pode ser possível continuar mergulhando usando as informações de tempo e de profundidade com as tabelas de mergulho, um profundímetro e um cronômetro. Caso contrário, você terá que esperar de 12 a 24 horas para voltar a mergulhar com um computador que funcione. Os mergulhadores não são uma grande ameaça ao mundo subaquático, mas é importante que apliquem técnicas de mergulho ambientalmente corretas. Quando danos são causados por alguns mergulhadores, isso impede que outros desfrutem a beleza natural e a herança cultural subaquática e podem se somar aos problemas já presentes, como a poluição. Como mergulhador, você tem o papel de embaixador do mundo subaquático e de exemplo a ser seguido. Os